Olá, me chamo Yuri Vernier, sou acadêmico de enfermagem do nono período do Centro Universitário FAMetro e estou aqui com a minha equipe Ramon Nascimento, Sigrid Ribeiro, Thiago Alguinho, recebendo orientações da preceptora Ilana Marins. Nós iremos apresentar sobre o protocolo de prevenção de queda. De modo geral, a hospitalização aumenta o risco de queda, porque os pacientes eles estão no local onde não são habituados, e muitas das vezes eles são portadores de doenças que predispõem à queda, como por exemplo a demência e a osteoporose. E muito também de procedimentos terapêuticos, como as múltiplas prescrições de medicamento. Eles podem aumentar esses riscos, dependendo dos medicamentos que são passados para os pacientes. As quedas dos pacientes, elas contribuem para o aumento do tempo de sua permanência hospitalar. E também aumenta os custos assistenciais, pode gerar uma ansiedade na equipe de saúde, além também de produzir repercussões na credibilidade da instituição. Além disso, também pode interferir na continuidade do cuidado, que é um fator muito importante para a equipe de enfermagem, equipe multidisciplinar no geral. Dentre pacientes que sofreram queda, eles relataram que a maior ocorrência é quando tem transferências, no caso de setores para setores, ou então de um hospital para outro, sempre nesses casos que tem que ocorrer a transferência. E geralmente também os pacientes eles podem acabar caindo por conta de pisos desnivelados, pisos molhados. Pode acontecer por essas questões, porque questão de estrutura mesmo do local. Então por isso que é sempre importante manter um ambiente bem estruturado, um ambiente também limpo, para que não possa acontecer nenhum tipo de risco de queda para o paciente no geral. Principalmente para pacientes acima de 85 anos, já idosos no caso. Com relação também aos fatores ambientais e tudo mais, as intervenções com multicomponentes elas tendem a ser mais efetivas na prevenção de quedas. Fazem parte dessas intervenções, no caso, são a avaliação de risco de queda, identificação do paciente com risco com a sinalização à beira do leito e pulseira, revisar periodicamente a questão da medicação, educação dos pacientes e dos profissionais, revisão da ocorrência de queda para identificação de suas possíveis causas. Por que é importante sempre verificar tudo isso? Porque são essas questões que vão fazer com que a gente tenha uma assistência melhor e um cuidado melhor com o paciente. E que a gente possa futuramente, no caso, que não ocorra nenhum problema para a equipe e para o paciente. Dando continuidade no protocolo de queda, sobre definições gerais, a queda, né, é um deslocamento não intencional, né, onde o corpo chega ao nível inferior à posição inicial, onde ele é puxado pelo campo gravitacional da Terra, né, onde ocorre a questão enfim, a queda. E também danos gerais. Existe um tipo de queda, onde o paciente, né, uma pessoa se desloca, né, de maneira não intencional, e no corpo ao chão, que é a famosa papada, né, que não foi intencional. E o segundo tópico, onde que o paciente é amparado durante a queda, mesmo que não chegue ao chão, onde ele chega ao ponto de se apoiar em alguma coisa. O paciente escorrega de uma cadeira, poltrona, vaso sanitário e para o chão. Geralmente ocorre em pacientes com mais a idade avançada. E continuando sobre a avaliação do risco de queda, entramos na escala de Morse no sistema TAB, né? Que esta avaliação deve ser repetida diariamente até a alta do paciente, ou seja, a cada 24 horas. Continuando sobre os fatores de risco para a queda, né? O demográfico, né? Foi relatado e mostrado que crianças menos de 5 anos, idosos acima de 75 anos. Psicocognitivos. É o declínio cognitivo, onde o idoso ele não tem mais aquela possibilidade de conseguir realizar as atividades diárias, do dia a dia, como fazer cálculos ou lembrar de datas. E também a depressão e a ansiedade. Aí a condições de saúde e presença de doenças crônicas, acidente vascular cerebral prévio, tontura, convulsão, dor intensa,
baixo índice de massa corpórea, anemia, insônia, incontinência ou urgência mictocional, incontinência ou urgência para evacuação. Aí entra também a questão da funcionalidade, continuando, dificuldades no desenvolvimento das atividades na vida diária, necessidade de dispositivos de auxílio à marcha. Entra o segundo tópico também, a fraqueza muscular e articulares, a amputação de membros inferiores e as deformidades nos membros inferiores. Continuando os medicamentos, né? Entra o benzodiazepínicos, que ele é para pacientes que têm problemas, né, com insônia, com ansiedade. Ele serve para acalmar o paciente. Entra o segundo, antiarrítmicos, antihistamínicos, antipsicóticos, antidepressivos, digoxina, que ele serve para o coração que está com desregularidade nos batimentos, os diuréticos, relaxantes musculares, vasodilatadores, hipoglicemiantes orais, insulina e o polifarmácia, que é o uso de 4 ou mais medicamentos. Dando continuidade, podemos mencionar os pacientes com baixo e alto riscos de queda. Já nos baixos, podemos encontrar pacientes independentes. São pacientes que realizam suas atividades sem ajuda de terceiros, mas possuem pelo menos um fator de risco. Também possui pacientes dependentes de ajuda de terceiros para realizar suas atividades, com ou sem a presença de algum fator de risco, no qual o paciente anda com auxílio de pessoas ou dispositivos, ou ele se locomove por cadeira de rodas. Já os pacientes acomodados em maca, no caso, são pacientes aguardando a realização de exames ou transferências com ou sem presença de fatores de risco. Já com pacientes de alto risco, existem os pacientes acamados, no qual se encontram restritos ao leito, completamente dependentes da ajuda de terceiros, com ou sem fatores de riscos, e indivíduos independentes e sem nenhum fator de risco. Aqui entra a escala de avaliação de risco de quedas, que não são universal, sendo cada um deles específicas para determinado tipo de paciente e atendimento, e podemos citar como exemplo a avaliação tanto de adulto como pediátrico. O processo assistencial, no qual é baseado esse protocolo, eles deverão ser adotadas medidas gerais para a prevenção de quedas de todos os pacientes, independente do risco. Devemos garantir um ambiente de cuidado seguro, conforme a legislação vigente, observando-se os mobiliários, iluminação adequada, corredores livres de obstáculos, pisos antiderrapantes, e também devem acontecer as orientações para o uso de vestuários e calçados adequados. No rol de orientações, no processo de educação dos pacientes e familiares, devemos orientar sobre o risco de queda e danos por quedas, e também sobre como prevenir a sua ocorrência tanto na área hospitalar como no ambiente externo pós-alta. Essas ações devem ocorrer na admissão e durante toda a permanência do paciente no hospital, realizando através de linguagem acessível e de fácil compreensão. Partindo assim para as medidas específicas, no qual a avaliação dos riscos para que a queda seja classificada, é utilizada a escala de Mohs, devendo ser realizado diariamente pelo enfermeiro, que irá definir as ações de caráter preventivo para os pacientes que apresentarem riscos inerentes. As medidas individualizadas para a prevenção de quedas para cada paciente devem ser prescritas pelo enfermeiro e implementadas de acordo com as recomendações. O risco para a queda, quando houver, deverá ser devidamente sinalizado na placa de identificação à beira-leito, conforme o padrão estabelecido na unidade. O enfermeiro ele deverá fazer a reavaliação do risco dos pacientes, mesmo que já tenha sido feito no dia,
em caso de transferência de setor, mudança do quadro clínico, episódios de queda durante a internação ou na identificação de outro fator de risco. Mediante a presença ou surgimento de riscos de queda, este deve ser comunicado tanto ao paciente como aos familiares e toda a equipe de cuidado. Nos fatores de riscos, podemos abordar algumas medidas referente ao histórico de quedas, que o time de liderança deverá avaliar o evento que levou à queda, trabalhando medidas preventivas para que não torne a acontecer novamente. O enfermeiro ele deverá garantir a alocação do paciente para ficar próximo ao posto de enfermagem, se possível, e para a manutenção de uma vigilância mais próxima e rigorosa. Avaliar o nível de confiança do paciente para a deambulação, dando auxílio quando necessário. O enfermeiro e o fisioterapeuta deverão avaliar a independência e a autonomia para a deambulação e a necessidade de utilização de dispositivos. No caso da ocorrência de quedas, este deve ser atendido imediatamente e avaliados para a minimização dos possíveis danos e devem ser devidamente notificados, no qual devem ser entregues no núcleo de segurança do paciente da SAMEL em tempo hábil. Já no fator de risco desfisiológicas e higiene, as medidas são: a equipe de enfermagem, com apoio da equipe multiprofissional, deverá prover uma relação de parceria com os acompanhantes e familiares. A equipe de enfermagem, com o apoio dos demais profissionais da equipe multiprofissional, deverá realizar supervisão periódica para avaliação do conforto e segurança do paciente. A equipe de enfermagem deverá manter o paciente confortável no que tange às alimentações, realizando a troca frequente em casos de uso de fraldas ou programando horários regulares para levá-lo ao banheiro. A equipe de enfermagem também, com o apoio dos demais profissionais da equipe multiprofissional, deverá orientar o paciente e o acompanhante para que o mesmo somente levante do leito acompanhado por profissional da equipe de cuidado, mesmo com a presença do acompanhante. Na questão também dos fatores de riscos, é muito importante falar sobre os medicamentos, até porque os medicamentos eles fazem parte disso e eles podem acabar fazendo com que o paciente acabe caindo, tendo uma queda. Então, por isso que é muito importante que a equipe multiprofissional, ela sempre tem que realizar periodicamente a revisão e o ajuste da prescrição dos medicamentos que aumentam o risco de queda, como os antidepressivos, anticonvulsivantes, antipsicóticos, antihipertensivos, opioides, sedativos hipnóticos e o benzodiazepínicos. É sempre importante também que a equipe de enfermagem ela solicite a avaliação do farmacêutico quando houver dúvidas sobre tal medicação. Nunca ir buscar outros métodos ou aplicar e na sorte nem nada. Sempre tem que avaliar, o farmacêutico tem que fazer a avaliação caso tenha dúvida. Por quê? Porque nós iremos evitar com que acabe tendo uma piora ou uma lesão ou algo grave ao paciente. Consequentemente, algo ruim também para a equipe de enfermagem. Os farmacêuticos, com o apoio da equipe de enfermagem, eles deverão orientar o paciente e o acompanhante sobre os efeitos colaterais e as interações medicamentosas que podem apresentar ou potencializar sintomas, como por exemplo vertigens, tonturas, sonolência, palidez, mal-estar, a pessoa pode ter alguma alteração visual, ou até ela pode ficar com os reflexos meio alterados, qualquer sintomas que aumentam o risco de queda. Na questão também do uso de equipamentos, é muito importante ressaltar sobre isso que a equipe de enfermagem ela deverá orientar quanto aos dispositivos em uso ou suas necessidades de uso. O enfermeiro ele deve avaliar o nível de dependência e autonomia após a instalação de equipamentos para o planejamento da assistência relacionada à mobilização desse paciente. Ou seja, qualquer equipamento, qualquer dispositivo que chegar no setor, o enfermeiro ele tem que avaliar, ele tem que verificar, ele tem que fazer todo um processo
para ele garantir que aquele dispositivo não vá causar algum problema para o paciente e para a equipe também, fazendo com que todos tenham uma continuidade no procedimento. Bom, sempre também alocar os equipamentos ou dispositivos de maneira a facilitar a movimentação do paciente no leito ou na sua saída. Como, por exemplo, fazer com que eles não acabem se esbarrando ou caindo, seja um local apertado. Sempre tem um local adequado para o paciente conseguir se locomover normalmente, sem dificuldade alguma. Sempre também manter as grades das camas levantadas para os pacientes com algum risco de queda. Sempre tem que fazer essa verificação, por quê? Porque as grades elas estão ali para evitar que os pacientes, caso eles acabem virando, acabem fazendo alguma coisa, eles não vão cair, eles vão se esbarrar na grade, aí vai dar tempo do seu acompanhante, ou então mesmo técnico ou do enfermeiro, que só vai conseguir fazer com que evite essa queda. Sempre quando for necessário, o paciente ele ficar em um período longo em macas, as grades elas sempre têm que estar elevadas, ela nunca, em hipótese alguma, pode estar abaixadas. Uma questão que é muito importante ressaltar é que quando o paciente ou o acompanhante eles forem resistentes à manutenção das grades, na questão das grades levantadas, sempre a gente tem que procurar negociar algumas soluções que façam com que os riscos de queda diminua. O enfermeiro sempre tem que buscar soluções para que isso aconteça. Nesses casos, tudinho. Todos os profissionais que prestam assistência, eles deverão levantar as grades após a realização de condutas ou avaliação dos pacientes. No caso, todos os profissionais que forem fazer alguma aplicação de medicação, forem fazer acesso, forem fazer retirada de acesso, qualquer alguma outra coisa, qualquer procedimento que seja, eles sempre irão abaixar as grades. Mas a partir do momento que eles terminam de fazer os seus procedimentos, eles têm por obrigatoriedade levantar essas grades novamente. Quando for necessário o paciente ficar por um período muito longo, como eu já mencionei, sempre ter esse cuidado e essa verificação. Porque, como eu falei, pode para evitar com problemas futuros, como na questão de processos e entre outras questões que pode ser levada para a direção. Na questão dos fatores de riscos também, dando continuidade, a mobilidade ela é muito importante. Por quê? Porque o enfermeiro ele sempre tem que garantir a alocação do paciente no local mais próximo ao posto de enfermagem, para poder ter uma vigilância melhor. Quanto melhor a vigilância, menor o risco de queda. A equipe de enfermagem ela deverá orientar paciente e acompanhante somente quando for levantado o leito. E nesses casos, ele só pode ajudar ali tudinho mais com a ajuda do enfermeiro ao lado. Quem tem que fazer todo esse processo, quem tem que fazer toda essa questão de mudança de decúbito, levantar o paciente, tem que ser ou o enfermeiro ou a equipe de enfermagem. Claro, caso não possam, sempre auxiliar da melhor maneira possível todos os acompanhantes, fazer a questão da educação para os riscos de queda, para que eles possam fazer algo seguro em que acabe não levando a uma piora do paciente. O enfermeiro e a fisioterapeuta, eles deverão avaliar sempre a independência e autonomia para a deambulação e a necessidade de utilização de dispositivos de marcha. Por exemplo, alguma muleta, andador, bengala, até mesmo uma cadeira de roda, algo do gênero. Por quê? Quanto melhor o paciente sendo independente, melhor para ele e melhor para a equipe. Quanto mais dependente, mais cuidado, mais atenção. Então, por isso que é sempre importante avaliar como que o paciente está progredindo. Se ele está progredindo para uma melhora ou se ele está progredindo para uma piora. Também é muito importante ressaltar o cognitivo. Por quê? Porque o enfermeiro ele sempre tem que garantir que o paciente também continue perto dele, continue perto do posto ali tudinho, para ter uma vigilância boa também. Porque a equipe de enfermagem ela sempre tem que orientar o paciente, sempre tem que orientar o acompanhante, tudo isso na questão com a equipe de enfermagem, porque pode acabar acontecendo algo do que? Do paciente não está conseguindo mais lembrar de alguma coisa, não está sabendo mais de nada, e ele acabar ali
querer sair do porque que ele não tá ali, ele não tá sabendo, ele quer se levantar, quer sair, aí nesse processo aí de não tá sabendo de nada, ele pode acabar escorregando, pode acabar tropeçando, ou alguma coisinha, se for um paciente que é acamado, ele pode se debater e virar para cá e acabar caindo, que aí já entra na questão das quedas. Na questão também de condições especiais, é muito importante ressaltar a mesma questão de novo, de que o enfermeiro ele sempre tem que garantir que o paciente fique próximo ao posto de enfermagem, para também manter uma verificação melhor ao paciente. Um caso especial que é o caso de hipotensão postural. Orientar sempre o paciente a levantar-se progressivamente antes de sair da cama com a ajuda do profissional da equipe ou do cuidado. Nessa questão da cama é muito importante que seja a elevação seja de 30 graus. Sempre ser ele não ser muito, também não ser pouco, ser porque vai ser muito da questão de como o paciente vai se sentir confortável. E ele sempre, quando ele for se sentar no leito, ele sempre apoiar os pés no chão. Os pés têm que ficar apoiados no chão. Eles não podem ficar ali como se ele estivesse sentado, mas não tendo o apoio no chão. Tem que estar apoiado no chão, porque isso faz com que evite também quedas. Se ele ficar só sentado sem ter o apoio, ele pode acabar ali, na questão já do problema cognitivo, por um exemplo, ele pode acabar tendo ali alguma piora nisso, e aí ele acabar caindo, achando que está ali pisando alguma coisa, e não. O nutricionista, ele sempre deverá buscar alternativas para trabalhar os jejuns prolongados desnecessários. Por que nessa questão do nutricionista? Porque um paciente ele tem que se alimentar, ele tem que ter energia. Se ele não se alimenta, ele não vai ter energia. Consequentemente, ele não vai conseguir ter consequentemente, ele não vai ter força para caminhar, não vai ter força para ter uma melhora, não vai ter força para isso, e faz com que a questão dos riscos de queda aumente. Por isso que é sempre importante também o nutricionista ter um acompanhamento com os pacientes nesses casos. Sempre verificar se a dieta dele está certa, sempre verificar se ele está se alimentando normal, se está tudo ok com ele na questão da dieta. Dando continuidade sobre os fatores de risco, né, vamos ao transporte, que as medidas que se iniciam é seguir na íntegra o protocolo de transporte intra-hospitalar seguro adotado nas unidades da SAMEL. E entra relacionado também à idade, né, que os recém-nascidos, né, como orientado, menos de 28 dias, e devem ser colocados em berços apropriados, né, de acrílico específicos para esta finalidade. Deixar os RN nos braços dos pais só depois, né, que mostrarem as condições necessárias para o ato, para não correr o risco de queda do RN. As crianças, né, de 3 anos, elas devem ser acomodadas, né, em berços com grades elevadas, na altura máxima, para não ocorrer a queda. E as crianças de 36 meses para cima, que é 3 anos acima, devem ser acomodadas em cama com grades elevadas que garantam a segurança. Para crianças pequenas para a idade, deve-se avaliar a possibilidade de serem colocadas em berços. Se os pais ou acompanhantes recusarem, o serviço social deverá ser acionado para análise das partes legais, e se necessário, né? E um termo de recusa de tratamento deverá ser assinado. E os diagnósticos, as medidas, os métodos com apoio da equipe de enfermagem deverão orientar os pais ou os responsáveis sobre a influência do diagnóstico no aumento do risco de queda. A equipe de enfermagem deverá orientar o responsável para que a criança que deambula, né, que anda, que tem riscos para queda, somente levante do leito acompanhado pelo técnico de enfermagem. A fisioterapia, em parceria com a enfermagem, eles deverão orientar, né, e avaliar se há condição de a criança continuar andando, deambulando do paciente diariamente. E a criança deve estar sempre acompanhada na deambulação pelo responsável, para não ocorrer a queda. O enfermeiro deverá avaliar a necessidade de utilizar o protetor de grades para fechar as aberturas entre elas e orientar o responsável e levantar a criança do leito progressivamente de acordo com a idade da criança ou condições avaliadas pela clínica. A psicologia, em parceria com os demais membros da equipe multiprofissional, eles deverão avaliar o risco psicológico ou psiquiátrico, sempre que necessário. E entra a história pregressa e atividade, as medidas
e se iniciam com o enfermeiro, que ele deve garantir, é o dever dele garantir a alocação do paciente para ficar próximo ao posto de enfermagem, se possível. A equipe, de fato, de enfermagem deverá orientar os pais ou acompanhante sobre o fato de a criança não poder levantar do leito sem ajuda quando há história de queda pregressa com dano grave, para poder evitar futuras lesões ou situações ruins que possam agravar a situação da criança. Dando continuidade ao fator de risco, o anestesista, em parceria com a equipe de enfermagem, ele sempre deverá informar a criança ou o familiar responsável sobre o risco de queda relacionado ao efeito do sedativo ou anestésico. A equipe de enfermagem também deverá orientar a criança ou o familiar, caso a criança não possa falar ou escutar, sobre levantar progressivamente. E a criança também deverá sair sempre do leito acompanhada pelo técnico de enfermagem, mesmo que tiver algum acompanhante no local. Se o paciente estiver em cama ou berço, ele deverá sempre permanecer com as grades elevadas e as rodas travadas. O jejum por longo período deve ser levado em consideração, por exemplo, logo ao acordar ou em pré ou e pós-operatório. Com relação às medicações, atentar sempre para a classe medicamentosa, que altere a mobilidade e equilíbrio. E o médico ele sempre deverá orientar paciente ou familiar ou acompanhante quando a mudança na prescrição de medicamentos estiver associado ao risco de queda. E sempre desencorajar que a criança queira levantar do leito sozinha, quando estiver sobre o uso de medicamentos, que é onde aumenta mais o risco de queda. Os técnicos também deverão sempre orientar, na hora da medicação, o paciente ou familiar ou acompanhante aos efeitos colaterais e inoperações medicamentosas, que podem potencializar os sintomas tais como vertigem, tontura, sonolência, hipotensão, hipoglicemia, alteração dos reflexos. O profissional responsável também pode solicitar a avaliação do farmacêutico clínico quanto ao uso dos medicamentos e o risco de queda. Agora iremos falar sobre a estratégia de monitoramento. A notificação sempre será essencial para que as ações referentes ao protocolo sejam avaliadas para a tomada de decisões, porque é a partir dela que se inicia um processo de investigação para a reflexão sobre o ocorrido, na busca de alternativas para a melhoria da qualidade da assistência. A avaliação de suas causas de geração de informações para uma produção de indicadores para monitorar o desempenho é uma oportunidade de aprendizagem para a instituição por meio da análise das informações, feedback dos resultados para os profissionais e adoção de ações de melhoria, se possível necessário. Toda queda que ocorra nas unidades da SAMEL deverá sempre ser notificada. As quedas que levarem a eventos graves deverão ser notificadas de imediato ao núcleo de segurança do paciente, até mesmo que se realizar a investigação. Iremos falar agora sobre os índices de queda. Bom, esse indicador ele pode ser monitorado utilizando um diagrama de controle, visando não só construir a série histórica do evento, como também auxiliar a estabelecer metas e parâmetros de avaliação. Este protocolo é baseado em dados de domínio do Ministério da Saúde, aprovado pela Anvisa e o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Obrigado. Bem, esse foi o nosso trabalho, a nossa apresentação no protocolo de prevenção de queda. Eu espero que todas as informações tenham sido passadas e vocês consigam entender de forma na qual possam utilizar nos seus setores. Muito obrigado